Olá, criptomaníacos! Tudo bem com vocês? Como esperado, Nayib Bukele, presidente de El Salvador e bitcoinheiro, foi reeleito com mais de 80% dos votos. É o presidente americano mais querido, mais celebrado e mais votado. Qual é o motivo do sucesso desse cara? Será que é usar um bonezinho para trás e ser jovem? Será que é ter um discurso de bandido bom é bandido preso? Ou será que é a adoção do Bitcoin? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como o mundo é um grande tabuleiro de xadrez, que quando alguém movimenta uma peça, como no caso fez aqui o presidente de El Salvador, todas as outras peças precisam repensar a sua jogada. As coisas são interligadas e quem não se posicionar corretamente após essa mudança de peça acaba perdendo o jogo. E é claro, para o canal aqui também não perder essa competição, esse jogo, eu preciso da sua ajuda e basta dar aquele joinha, aquele like aí embaixo para ajudar o canal a crescer e vencer a concorrência de tantas besteiras que tem por aí. Então deixa o seu like e também se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Eu começo hoje com a notícia: Bukele reeleito em El Salvador com mais de 80% dos votos, e aqui a matéria fala ditador mais descolado do mundo, porque ele é um jovem, ele tem 42 anos, o presidente mais jovem da América, ele anda com o boné para trás, ele tem um discurso mais jovem, e parte da mídia atribui o sucesso dele justamente a esses fatores, sem entender que não é isso que tornou o Bukele um vencedor, e sim ser o primeiro a enxergar uma oportunidade de mercado. O primeiro a enxergar que existia algo ali que era odiado por todos os países, mas que era vitorioso. E na hora que ele fosse o primeiro a mexer essa pecinha, os outros seriam obrigados a segui-lo. Então ele foi o primeiro a adotar o Bitcoin, a defender publicamente o Bitcoin, e ao contrário do que todo mundo imaginava, do que todos os outros políticos imaginavam, isso deu muito certo. Ele é o presidente mais seguido das redes sociais, apesar de ter um país com pouquíssimos habitantes, 6 milhões de habitantes, ele tem mais seguidores nas redes sociais do que todos os outros presidentes. Ele não é o único presidente descolado. Ele não é o único presidente que combate a criminalidade e fala que bandido bom é bandido preso. Aqui no Brasil tivemos um exemplo recentemente que também não conseguiu se reeleger e também não tinha aprovação total do país. Então qual é o grande diferencial desse cara? Nem mesmo ser um cara de direita ele é. Ele fala que não é nem de direita nem de esquerda, mas poucos anos atrás ele se autodeclarava de extrema esquerda, esquerda radical. E o que aconteceu para ele fazer essa virada de chave e se tornar agora um presidente que parece uma espécie de libertário? Eu vejo duas opções. Ou conhecer Bitcoin alterou a mente dele, ele entendeu como funciona o jogo, quais são as regras corretas e está aplicando isso dentro do país dele, então a cabeça dele foi alterada e não tem direito à esquerda, assim como eu também não defendo nem direita nem esquerda, eu defendo o indivíduo. Eu defendo a propriedade privada, a mesma coisa pode ter acontecido com ele, ou o segundo caso, que eu acho até o mais provável. Ele enxergou ali uma oportunidade de ganhar projeção política usando para isso o Bitcoin. E como eu falei, o mundo é um jogo de xadrez, e agora os outros serão obrigados a segui-lo. Gostem ou não, mesmo aqueles que, assim como ele, se dizem de extrema esquerda, esquerda radical, serão obrigados a mudar o discurso caso queiram ser eleitos. Então vamos começar aqui com essa matéria de hoje da Cruzoé, o que o fenômeno Nayib Bukele tem a nos ensinar. A matéria fala que Bukele obteve um sucesso estrondoso em uma das áreas mais ingratas para os governantes atuais, a da segurança pública. Deu tão certo que o presidente do Equador, Daniel Noboa, tentou copiar a fórmula. Estão percebendo? Outros já começam a tentar fazer a mesma coisa porque estão percebendo que isso gera votos, que isso gera reeleição. Então, vamos fazer o que esse cara está fazendo. E aí começa, pouco a pouco, a dominar o cenário político, né? Porque é um joguinho de xadrez, como eu falei para vocês. Em El Salvador, Bukele construiu a maior prisão do mundo, com vaga para 40 mil detentos. O local até foi visitado por políticos brasileiros no ano passado. Equador, Brasil, pouco a pouco ele vai
passando isso para outros países, tá? A fórmula de sucesso. E parte desse sucesso é punir quem faz algo errado, o que é raro na América Latina, né? Mas é muito comum na rede do Bitcoin. No Bitcoin, aquele que faz algo errado perde tudo, né? Então você precisa agir corretamente para continuar operando dentro da rede, para continuar tendo o seu dinheiro. Então, isso sai também da visão, do entendimento do que é o Bitcoin. E isso dá muito certo. El Salvador era o país mais violento das Américas, um dos mais violentos do mundo. E em poucos anos ele conseguiu reverter e hoje a criminalidade em El Salvador é comparável lá com países europeus, muito baixa, porque ele está combatendo realmente quem faz algo errado, quem age de forma criminosa. Mas a gente tem uma parte engraçada aqui que é a diferença da visão dele para o Brasil. Bukele, assim, vai na contramão de muitas autoridades federais do Brasil, para as quais o aprisionamento no Brasil é excessivo e deveria ser suavizado. Na semana passada, Lula afirmou que é preciso humanizar o combate ao pequeno crime no Brasil. E vocês sabem qual foi a resposta do presidente de El Salvador? Dá uma olhada aí. Sí, he conversado un par de veces con el presidente Lula, pero jamás me ha mencionado el tema de seguridad. Me imagino que él tendrá su forma el acercamiento, de abordaje que quiera hacer a la situación. Nunca hemos conversado de ese tema. Yo creo que El Salvador lo que le muestra al mundo es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Y entonces, pues obviamente no van a atacar a sus socios. Atacar la delincuencia tiene muchos costos, pero el primero para un socio de los delincuentes es que pierde su negocio. Tiene que ser alguien que no le importe los delincuentes, que no le importe la economía criminal, que esté dispuesto a quedar la economía criminal y a poner a los delincuentes a la cárcel para que lo puedan solucionar. Entonces, ¿la receta de El Salvador se puede aplicar copy-paste en otro país del mundo? Lo dudo. Pero el ejemplo de El Salvador puede servir que un país tan pequeño, tan pobre como El Salvador está solucionando sus problemas con voluntad política y apoyo del pueblo, sí. Y por eso ese ejemplo aplica en Brasil y en cualquier país del mundo. Tapa na cara do Molusco, mas é claro que a mídia não gosta muito disso, né? Como é que um cara extremista como Bukele consegue ter tanto sucesso, acabar com a violência de um país que não tinha solução e agora a segurança foi solucionada em El Salvador? Vamos criticar outra coisa. Então a Isto É solta a matéria: economia é o próximo desafio para Bukele após a segurança. E aí eles trazem aqui algumas pessoas lá, alguns salvadorenhos, reclamando da economia, sendo que isso já foi resolvido. Eles ainda não entenderam que isso já foi resolvido. A culpa não é do Bukele se eles não estão adotando aquilo que foi liberado em El Salvador, que é o Bitcoin. Olha só o que falou um taxista. Tudo está mais caro. O preço dos produtos básicos subiu. O custo de uma cesta básica com pão, feijão, carne, ovos e frutas aumentou cerca de 30% nos últimos 3 anos. Então ele está reclamando aí de uma inflação de cerca de 10% ao ano, né? 30% nos últimos 3 anos. Somente no último ano, qual foi a valorização do Bitcoin? Mais de 150%. Então, quer dizer, se esse taxista estivesse usando o Bitcoin como moeda corrente, uma moeda que é aprovada em El Salvador, que é oficial em El Salvador, e não o dólar, ele não teria sofrido com a inflação. Os preços subiram 30%, o Bitcoin subiu 150% somente em um ano. Então ele estaria protegido disso, mas ele não quis. Devido ao medo da volatilidade, ele preferiu ficar com a moeda que pode ser inflacionada à vontade, e aí gera inflação para ele. Então a culpa é do Bukele ou a culpa é do taxista que não adotou o Bitcoin, assim como fez o país dele? A própria matéria mostra o problema da economia. Olha aqui, Bukele transformou o Bitcoin em moeda de circulação legal em 2021. Pesquisas indicam, contudo, uma baixa adesão dos salvadorenhos. Ou seja, o cara deu a solução para o povo. Olha só, usa o Bitcoin se você quiser, ou usa o dólar. A escolha é sua. O povo vai lá e prefere a shitcoin.
prefere uma moeda inflacionada e depois reclama da inflação. Vocês entendem a incoerência? O problema é de educação, é de entender de economia, entender que se você adotar uma moeda inflacionária, você vai sofrer com inflação. Se você adotar uma moeda que não tem inflação, ou que tem inflação baixa, né, que é o caso do Bitcoin, e que vai sendo reduzida até se transformar em zero, você resolve o problema da inflação. Você consegue até ganhar poder de compra num período como esse aqui que a matéria falou. Né? 30% de inflação, tá bom, você ganhou 150% de valorização, mas o povo não quer. O povo quer a falsa segurança. Mas, como eu falei, é tudo um grande jogo de xadrez. O taxista, no caso, que tiver adotado o Bitcoin, ele vai falar para os outros, cara, você está com problema de inflação? Eu não adotei o dólar, eu preferi adotar o Bitcoin. E eu estou numa situação ótima agora. Meu poder de compra aumentou. E aí o que está acontecendo? Ele mexeu a pecinha de xadrez. Ele está numa situação melhor agora. Ele tem mais poder, ele tem mais dinheiro, consegue ter um carro melhor, consegue ter uma condição de trabalho melhor e consegue ter mais clientes do que os outros que adotaram o dólar. Isso faz com que outros copiem o taxista aqui no exemplo que eu estou dando, que adotou o Bitcoin e não o dólar. Como eu falei para vocês, tudo isso aqui tem a ver com teoria dos jogos, um ramo da matemática aplicada, que no caso aqui também se aplica ao Bitcoin. E esse artigo de 2021 fala sobre isso. Olha só que interessante. O Bitcoin é a maior invenção desde a prensa de Gutenberg. A prensa de Gutenberg afetou a teoria dos jogos, de como a igreja e o Estado funcionavam e como as informações eram compartilhadas com o mundo. Quando Gutenberg inventou sua impressora, ele estava basicamente movendo sua peça de xadrez para dar checkmate na igreja. Até a invenção da prensa de Gutenberg, a igreja e as pessoas em posição de poder ou educação podiam ler, escrever e divulgar qualquer informação que quisessem. Vocês têm noção do poder que a igreja tinha naquela época? Somente aquilo que a igreja imprimia, poucos livros realmente que eram distribuídos, era a verdade absoluta. O resto do povo não tinha acesso a nada. Na hora que sai uma impressora, uma prensa ali que faz cópias infinitas de livros, você deu poder ao povo. Você tirou o poder da igreja e passou para a mão do povo. Enquanto o Estado e a igreja controlassem o que o povo aprendia, eles poderiam controlar as ideologias do povo. O Bitcoin tem a mesma teoria de jogo da prensa de Gutenberg, mas está trabalhando para separar o Estado do dinheiro. Assim como a prensa separou a informação da igreja, o Bitcoin separa o dinheiro do Estado. E assim como no Dilema do Prisioneiro, caso vocês não conheçam, pesquisem no Google Dilema do Prisioneiro, a melhor opção seria que nenhum país adotasse o Bitcoin. Mas na hora que um país traiu o movimento, na hora que um país adotou o Bitcoin, já era. Aqueles que adotarem primeiro agora, moverem suas peças de xadrez na mesma direção, vão ganhar. Aqueles que demorarem para mexer vão ser punidos, vão ser penalizados. El Salvador resolveu o problema de violência do país em pouquíssimos anos. El Salvador vai resolver o problema econômico do país em pouquíssimos anos, inclusive a sua dívida externa. El Salvador tem recorde de votos para um presidente. Tudo isso é extremamente atrativo para o mercado e é por isso que outros países querem copiar. A mesma coisa acontece com empresas. Aquela que primeiro adotou o Bitcoin, no caso a MicroStrategy, é a que vem tendo melhor desempenho, melhor performance na bolsa. E o que acontece? O que tem de diferente nessa empresa? Justamente adotar o Bitcoin e não o dólar ou qualquer outra moeda. Então, empresas que adotam o Bitcoin saem na frente, países que adotam o Bitcoin saem na frente. E esse primeiro movimento no tabuleiro de xadrez modifica todo o resto. Quem não copiar esse movimento vai ficar para trás. Então é só uma questão de tempo até o Bitcoin se tornar a moeda principal, a moeda de reserva mundial. O primeiro passo já foi dado e a reeleição de Bukele somente confirma o que era evidente. Adotar o Bitcoin te dá superpoderes. The U.S. is on an unsustainable fiscal path. The U.S. federal government is on an unsustainable fiscal path. And that just means that the debt is growing faster than the economy. You know, we're borrowing from future generations. It's time for us to get back to putting a priority on fiscal sustainability.
Esse é o presidente do Fed, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, falando que os Estados Unidos está num caminho fiscal insustentável. Futuras gerações pagarão por este rombo de trilhões de dólares de dívida que os Estados Unidos possuem hoje. Se você não quer fazer parte desse grupo que vai ser escravizado para pagar por todos os absurdos que o Estado fez com o dinheiro, você precisa também migrar para o Bitcoin enquanto é tempo, antes da manada, assim como fez El Salvador. Agora eu quero saber de você qual o próximo país você acha que vai adotar o Bitcoin. Coloca a sua opinião aqui nos comentários para a gente ver se você acerta ou não o próximo país a adotar a principal criptomoeda do mercado. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.